E aí, gente, tudo bem? Mais uma videoaula aqui, dessa vez para tratar sobre tuas atividades do cadernão, tá? Do teu livro 2, para fazer uma revisão aí, né? Para o teu simulado, tá bom? Ah, vamos aí abrir teu livro então na página 210, certo? Abre lá. Se você já respondeu, acompanha a correção. Se não, dá uma lida, tenta responder antes do vídeo para ver se você tá, para testar seus conhecimentos, né? E faz a correção junto comigo. Vamos aqui então para o nosso livro, tá? Página 210, atividade, questão número 7. A economia mineradora brasileira, florescida na época colonial, na passagem do século XVII para o XVIII, só foi possível pela ação de determinadas figuras históricas que desbravaram e adentraram pelo sertão brasileiro. Tais figuras eram os... Quem são? Os tais bandeirantes, né? Lembrando que esse termo aqui, figuras históricas, né, a construção dessas pessoas, né, de desbravadores, mas a gente tem que entender aí também quais eram os interesses desse grupo social, tá bom? Desses sujeitos históricos. Oitava questão. Com a descoberta das minas de metais e pedras preciosas no século XVII e XVIII, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se para a capitania de São Paulo, onde na época encontravam-se da mineração. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que lá chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII, fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como qual é a revolta, o conflito que vai ser gerado por essa migração de outras regiões do Brasil e de fora também do Brasil, por exemplo, de Portugal, fora da colônia, né? Que estão indo para o Sudeste com a descoberta do ouro. Qual foi esse combate, né? Qual foi essa revolta, essa guerra? Qual foram? Foi a guerra do quê? Guerra dos Emboabas, né? Lembrando aí do termo Emboabas, que são exatamente os chamados forasteiros, tá? Lembrando que os bandeirantes eles queriam um controle total daquela região, depois que eles encontraram, né, o ouro lá, nessa região aí de Goiás, né, Minas Gerais. Pois bem, Guerra dos Emboabas. A nona questão tem um texto aí, que você deve ter lido já, se não dá um pause, né, e vai ler um pouco, certo? Entre 1740 e 1761, a região inteiramente demarcada pelas autoridades, já construindo o distrito diamantino. Foi entregue a contratadores, como o famoso João Fernandes de Oliveira, né? Dá uma lida aí com calma. O texto acima aponta uma mudança importante na administração da extração de pedras preciosas na região do distrito diamantino, né? A partir de 1640. Entre as causas dessa mudança destaca-se o que, gente? Letra A. A ausência de corrupção na região? Lógico que não. Existia muita corrupção, muito extravio de metais e de pedras preciosas. Fidelidade dos mineradores ao rei? Lógico que não. Todo mundo queria ganhar o seu, né? Controle exercido pela casa de fundição? Aqui não está correto porque a gente está falando de extração de pedras preciosas. O que era fundido e regulado pela coroa era o ouro, né, na casa de fundição. Letra D. Exportação exagerada de ouro para Portugal? Não é o caso, tá? São pedras preciosas, o texto fala. Distrito diamantino, são diamantes, sobretudo diamantes, que a coroa vai regular, né? Desvio das minas para não entregarem ao rei. É exatamente isso, tá? Essas causas que vão levar a coroa a criar uma nova forma de regulação, né? Criar uma nova forma de administração para a extração de diamantes, vai ser exatamente pelo excesso de desvio desses diamantes, né? Desvio que não passavam pela coroa. Então eles tiveram que fazer mudanças para poder regular cada vez mais a extração. Por isso, letra E. Vamos para a 10ª questão. Tem mais um texto aí. Cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e estrangeiros para passarem as minas da cidade. Falando sobre essa migração, né, para a região. Vem a pergunta. A descoberta de ouro nas Minas Gerais
Goiás e Mato Grosso, geraram uma intensa migração para essas regiões. Os bandeirantes paulistas defendiam que eram os pioneiros dos descobrimentos e por isso os recém-chegados na região não tinham direito. Os migrantes para a região das Minas, que não fossem paulistas, eram chamados de quê, gente? Emboabas, né? Essa pergunta ela já foi até respondida na questão anterior, não é verdade? 11. Senhor, sendo como é a obrigação a primeira virtude, porque importa pouco zelar cada um o seu patrimônio, descuidar-se da utilidade alheia, tarará, tarará, tarará. Mais um texto aí base para você ler, né? Compreender, ajudar a entender mais o contexto. E aí vem a pergunta. Nesse trecho, os oficiais da Câmara de Vila Rica estão se referindo à cobrança do... Cobrança do que, gente? Bora ver se identifica aqui no texto para te ajudar? Bora ver. Majestade, a opressão universal dos moradores destas minas, involuta no arbítrio atual de se cobrarem os impostos de vossa majestade devidos. Podem ser pagos com alguma suavidade, de outra forma, sem diminuição do que por direito está a vossa majestade recebendo, na consideração, ou seja, querem suavizar aquilo que é pesado, né, que são os impostos. Galera, fala sobre o dízimo eclesiástico? Lógico que não, né? Ninguém está pagando dízimo para a igreja aqui. Fórum efitêutico, tributo cobrado das Seis Marias. É isso? Seis Maria? Não, né? Quinto do ouro, imposto cobrado que taxava também outras atividades econômicas? Sim ou não? Lembra do quinto do ouro? Pois é. Subsídio voluntário destinado a cobrar as despesas pessoais do rei de Portugal? Ninguém cobrava do rei de Portugal, ele cobrava de todo mundo, né? Da exploração das terras pelos fazendeiros de gado? Não, né, gente? Não é esse o caso. Só pode ser o quinto do ouro, que é aquele imposto real sobre a retirada do ouro da região das minas, né? 12ª, o desenvolvimento da economia mineradora no século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial, conforme se apresenta caracterizado numa das opções a seguir. Assinale. O desenvolvimento da economia mineradora teve diferentes repercussões na vida colonial. Então ele quer saber sobre essas diferenças dentro da sociedade, que vai causar esse desenvolvimento da economia mineradora, aurífera, né? Leva à diminuição do comércio interno em direção às minas? Muito pelo contrário, esse comércio ele vai aumentar. Com cada vez mais gente lá, mais o comércio vai ser fomentado, né, desenvolvido. Letra B. O movimento de interiorização praticado pelos bandeirantes e mineradores cada vez mais. Por exemplo, aqui está o litoral brasileiro. Aqui está o litoral no mar. E cada vez mais eles estão interiorizando, abrindo cada vez mais as fronteiras do Tratado de Tordesilhas. É isso que o texto está falando. Para ir em quê? Em busca de mais metais preciosos. Uma fronteira após a outra é rompida. É a interiorização do Brasil, tá certo? Com certeza, tá? É um movimento de interiorização. Vou nem responder as outras. Beleza? Espero que a gente tenha entendido aí, te ajude a fazer uma lembrança sobre esse assunto para poder fazer o seu simulado, tá bom? Eu volto mais tarde, no próximo vídeo, com mais atividades para a gente resolver e fazer revisões, tá bom? Tchau, tchau.